Cara, você não bota fé no encontro que eu acabei de ter. Simplesmente o melhor encontro da minha vida. Não, cara, fala mais aí. Ela é fantástica, cara. A gente é muito parecido, a gente gosta das mesmas coisas. E pra fechar, ela é maravilhosa. Ela é muito gata, cara. Tá apaixonado, né? É, ela mexe um pouquinho com a minha cabeça. Não posso nem falar muito, porque semana passada eu também conheci uma menina no Tinder que me deixou louquinho. Olha que bom, eu conheci a Tommy no Tinder também. Tommy? Essa Tommy? Fala galera, sejam muito bem-vindos no canal para mais um vídeo e um vídeo muito especial que mais uma vez a grande parceira do canal, a Livraria Leitura do BH Shopping, cedeu pra gente mais um volume de Junji Ito, isso mesmo, o mestre do terror. Bem galera, o mangá que a leitura me cedeu foi o Tomie, volume 1, e eu gostei tanto dessa história aqui que eu já fui lá também e adquiri o volume 2. Então hoje nós vamos fazer uma análise completinha dos dois volumes. Quem está trazendo as obras do Junji Ito aqui para o Brasil é a Pipoca Nankin, que está fazendo com um acabamento primoroso nessas edições aqui. Todas elas com um selo de qualidade Drago, que eles chamam, que tem um papel com uma durabilidade muito boa. Todos os volumes vêm com marca-texto, eles vêm com uma luva e vêm com uma capa personalizada. E por que esse vídeo é muito especial? Porque a gente vai falar de Tomie. E Tomie é um dos trabalhos mais importantes do autor, porque foi o primeiro dele e o responsável por colocar ele no mapa. O autor ele começou a escrever os contos que estão aqui como hobby, enquanto ele ainda trabalhava com próteses dentárias. Só que ele viu a oportunidade de escrever o conto Tomie dele numa revista temática de Halloween que ia participar de um concurso de escopo nacional. E o cara era brabo mesmo no negócio e ganhou o concurso. Então pouco tempo depois ele abandonou o trabalho com próteses dentárias e virou um mangaka, um quadrinista profissional em tempo integral. E não tem jeito, Tomie é brabo mesmo. Tomie, para vocês terem uma noção, já ganhou 9 adaptações de cinema, ele já foi referenciado em diversas obras lá no Oriente e tá ganhando vários episódios na Junji Ito Collection, que é uma adaptação dos contos de Junji Ito em formato de anime. O autor ele trabalhou durante 14 anos com essa personagem, então ele produziu bastante coisa. E os volumes da Pipoca Nankin, tanto o volume 1 quanto o volume 2, compilam em sua totalidade tudo que o autor lançou sobre ela. Um fato interessante também é que, como esse foi o primeiro trabalho do autor, dá pra ver, desde o primeiro conto até o último, a evolução que o autor teve no traço, no desenho dele. E o Junji Ito ele se consagrou tanto no terror que a obra Frankenstein dele ganhou o prêmio Eisner como melhor adaptação. E eu já fiz uma resenha completinha do Frankenstein aqui no canal, também patrocinada pela Livraria Leitura. Então eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês conferirem esse vídeo também. Falar um pouco agora da estrutura do mangá. Ele é composto de vários contos, e alguns desses contos eles acabam sendo interligados entre si, mas a grande maioria deles não é. E eu vou voltar nesse ponto um pouco mais pra frente no vídeo, mas é muito interessante essa forma episódica de contar essa história, porque acaba potencializando a mitologia criada em cima da Tomie. Mas falei pra caramba e ainda não falei. O que diabos é Tomie? É uma garota extremamente mimada, cínica que não dá, e é uma pessoa perversa. Mas tudo isso é potencializado por um poder que ela tem, que ela faz com que tanto homens quanto mulheres acabem se atraindo muito por ela. Só que isso tem uma característica muito particular, porque ela consegue deixar essas pessoas loucas num nível quase que dogmático, fazendo essas pessoas cometerem atos terríveis só para poder agradar a Tomie. E além disso tudo, nessa psicose das pessoas, elas acabam desenvolvendo um desejo incontrolável e inexplicável de assassinar e desmembrar a própria Tomie. Só que isso acaba tendo um fator mais agravante ainda,
Porque a Tomie, ela não é simplesmente uma garota. Ela é uma entidade, ela é um mal. Sempre que ela é mutilada, os seus pedaços conseguem se regenerar, até podendo gerar outras Tomies. Tipo, você corta um braço, o braço se regenera, e do braço nasce uma nova Tomie. E é por isso que eu falei que a estrutura de contos funciona tão bem. Porque Tomie é um mal. E é um mal que aparentemente é um mal antigo. E nós não sabemos necessariamente sua origem, nós não sabemos como funcionam seus poderes. E a existência de múltiplas Tomies é uma realidade nesse universo. Então, quando a gente está lendo os contos, a gente não necessariamente está acompanhando a mesma Tomie sempre. Podem ser outra Tomie em outro lugar do país fazendo coisas diferentes. Inclusive, em alguma dessas histórias, a gente tem mais de uma Tomie aparecendo no mesmo momento. E às vezes é até interessante porque elas acabam até competindo entre si para fazer essas maldades que elas cometem. Como é costumeiro do autor, ele não explica nada sobre a origem dos poderes da Tomie, sobre o que é a Tomie e como que funciona realmente a perspectiva dela sobre as coisas. O que eu acho é uma característica muito interessante e muito singular do que a gente tem aqui no Brasil para ler hoje. Porque aqui no terror ocidental que nós temos, a gente tem uma tendência a explicar demais as coisas, dar muita origem para as coisas. E no caso do Junji Ito, nesse terror oriental e bem particular dele, não. O que eu acho que acaba agravando ainda mais essa sensação de medo, de terror. E isso se dá porque a gente desconhece, é um desconhecido, é um mal que a gente não consegue compreender em nenhum nível. Então é quase que impossível a gente pensar em formas de combater ele. E uma coisa que é inacreditável do Junji Ito, é uma coisa que está presente em todas as suas obras, esteve presente na obra Frankenstein, que eu já li também, que é como ele domina a mídia que ele trabalha. Ele trabalha a mídia de mangá. E ele tem um traço de desenho muito simples e muito limpo, que acaba trazendo uma fluidez para a história, não pesa aos olhos, mas nas cenas que são para chocar, na virada de página, ele consegue trazer uma riqueza de detalhes e uma sensação grotesca e abissal mesmo para o seu desenho, que causa uma repulsa inacreditável no leitor. Só que é um desenho feito com tanto esmero, com tanto cuidado, que a gente não tira os olhos da página, a gente fica ali hipnotizado naquele desenho, querendo ver mais, compreender todos os detalhes. E é uma experiência realmente muito única, porque é muito particular realmente dos mestres que dominam o seu meio e contribuem muito para essa obra e as suas obras no geral serem tão bem aclamadas como elas são. Uma coisa que é muito legal de falar também, que Tomie, essa garota que deixa todo mundo louco, que as pessoas não sabem como lidar com ela e traz caos na vida de todo mundo, e apesar do mangá ter o seu nome, ela não é protagonista em nenhuma das histórias. Todas as histórias são protagonizadas por outros personagens lidando com a Tomie, tentando entender o que ela é e tentando sobreviver a essa loucura toda que ela traz na vida de todo mundo. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana no terror, que é realmente uma coisa que até o Stephen King faz bastante, que é colocar pessoas ordinárias em situações extraordinárias e ver como que elas vão lidar com isso. E também, complementando isso tudo, o Junji Ito, ele trabalha o terror de uma forma diferente também do que a gente vê muitas vezes. Porque na maioria das vezes, a gente tem um terror um pouco mais intimista. É uma vítima que ela não consegue pedir por socorro. Ou então ela está presa e o mal está recaindo somente sobre ela. Mas aqui, Tomie é um terror público. Inclusive tem contos aqui no qual ela comete atrocidades realmente à luz do dia, e todo mundo tem notícias sobre isso. Tem um outro conto que é muito interessante, que ela acaba virando a líder de um culto de adoração a ela. Tem outro no qual ela vai parar num hospital, só que ela tem aquele poder regenerativo, então os médicos começam a estudar a Tomie para tentar entender mais do que ela é. Em vários momentos do mangá, a gente tem personagens tentando fazer uma investigação científica em cima dela para tentar compreender essa loucura. É uma coisa muito interessante até do que o Lovecraft ele trabalha, né? Com esse terror absurdo e a incapacidade humana de compreender esse tipo de coisa. Tomie é realmente uma leitura obrigatória para qualquer fã de terror. Então, galera, curtiram o que vocês viram aqui?
Se quiser adquirir o seu volume, é só ir na leitura do BH Shopping, que lá eles têm um setor de quadrinhos recheadíssimo de Junji Ito. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários suas opiniões sobre Tomie, se você despertou interesse ou se já conhecia a obra. E não esquece desse feedback pra gente, porque a gente está aqui tentando trazer um conteúdo sempre de muita qualidade e trazendo obras interessantes para vocês. Bem, galera, o vídeo fica por aqui e até a próxima!